Fala, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Wagner Rovap e trago conteúdos falando sobre o Leão da Barra, o rubro-negro baiano, aqui no YouTube, tá bom? Nesse vídeo eu queria trazer para vocês uma análise para a gente aqui falar sobre os jogos que ainda restam para o Vitória nesse primeiro turno, né? É importante que o Vitória termine bem esse primeiro turno. Primeiro turno esse que ainda não acabou, faltam 4 jogos, mas o Vitória já conseguiu alcançar os mesmos 15 pontos que fez no primeiro turno do ano passado. Ainda faltam 4 jogos a serem disputados, ou seja, 12 pontos. O Vitória ainda enfrenta equipes difíceis, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, fiz uma artezinha para a gente poder acompanhar, tá bom? Mas antes, por favor, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like aí, por favor. Estamos com a meta, a mesma meta que no vídeo passado, apenas 100 likes, né? Uma meta modesta. E vou reforçar mais uma vez, estamos com uma média de 75% de pessoas que assistem o nosso canal aqui e que não são inscritos ainda no canal, né? Ou seja, vocês estão gostando do conteúdo porque vocês estão assistindo, mas está esquecendo apenas de se inscrever no canal, e isso é muito importante para mim, né? Só ajuda o canal a continuar crescendo, né? Mais um canal rubro-negro falando do Vitória, um torcedor do Vitória falando sobre o Vitória, e isso faz com que nosso conteúdo na internet continue crescendo, tá bom? Vamos lá, sem mais conversa fiada. Aqui, eu fiz uma artezinha aqui, ó. Faltam 4 jogos, né, para que termine o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Vitória ainda enfrenta o Sport no Barradão, o Mirassol fora de casa, o Palmeiras no Barradão e o São Paulo no Morumbi, em São Paulo, né? O Vitória que teve uma sequência de 3 jogos aí dificílimos, né, na volta do Campeonato Brasileiro após a parada para o Mundial, que foi o Internacional Botafogo e o Red Bull Bragantino. Desses 3 jogos que fizemos, apenas o Internacional que não está ali no topo da tabela. Apesar do Internacional estar lá embaixo, mas tem um ótimo time, um ótimo elenco, isso aí não é novidade para ninguém. Eu acredito muito que o Internacional vai sair dessa situação, isso aí eu não tenho dúvida, né? Só que fizemos um jogo lá duro, mas por azar sofremos um gol no último lance do jogo, né? Azar e incompetência também, né? Não vamos deixar só apenas na mão do azar, né? Logo em seguida fizemos outro jogo fora de casa, que foi contra o Botafogo no Engenhão, né? Antes da partida, a maioria, até dos próprios torcedores, a gente não pode ser hipócrita, esperava uma derrota, né? E sabe lá como conseguimos trazer um ponto lá do Rio de Janeiro, 0-0, um jogo que o Vitória tomou uma pressão absurda, onde o Lucas Arcanjo fez defesas assim impressionantes, e o Vitória conseguiu segurar o 0-0 e trouxe um ponto para Salvador. E no jogo passado, que foi um jogo de domingo, onde o Vitória fez um primeiro tempo muito bom, muito equilibrado, conseguiu controlar o Red Bull Bragantino ali nas suas jogadas mais perigosas. Eu não lembro aqui agora de nenhuma defesa assim difícil por parte de Lucas Arcanjo. Conseguimos fazer um gol ali mais ou menos, se eu não me engano, antes dos 15 minutos, não estou lembrado exatamente o tempo do gol. Mas a verdade é que o Vitória conseguiu um resultado importantíssimo, onde no segundo tempo a gente tomou uma pressão absurda, onde o Red Bull só não empatou por incompetência do time, incompetência dos seus atacantes, porque o Vitória deu muito espaço, né? Recuou muito o time, não conseguia ficar com a bola, mas no final das contas o importante era o resultado, eram os 3 pontos, que tirou o Vitória da zona de rebaixamento e deu ali uma tranquilidade para poder trabalhar. O Carille também ter 2 dias ali para treinar mais tranquilo, né? O time descansar, a confiança voltar e a torcida também ficar mais empolgada para o jogo contra o Sport, que vai acontecer nessa quarta-feira, 21h30 no Barradão. E esse jogo do Sport, o Vitória tem plenas condições de ganhar, né? Eu sei que o Vitória ainda precisa de melhorar algumas coisas, estão chegando atletas, eu sei que alguns atletas ainda não estão à disposição do Fábio Carille, mas a verdade é que o Vitória tem sim condições de ganhar esse jogo contra o Sport. O Sport é um time que ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, só fez 3 pontos, e o Vitória precisa vencer esse jogo, precisa ganhar, né?
de qualquer maneira. Aquele 1-0 é goleada, né? Esse jogo contra o Sport também. Não vai ser um jogo fácil, um jogo que o Botafogo jogou com o Sport lá na Ilha do Retiro. Apesar de ter ganhado um jogo de 1-0, o Botafogo teve imensas dificuldades contra o Sport. Então, apesar do time estar nessa situação, não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito muito no Barradão, acredito muito na força da torcida e que o Vitória vai conseguir essa vitória, né? Não vai ser um jogo fácil, volto a falar aqui, né? A enfatizar, mas o Vitória precisa pontuar, precisa chegar a 18 pontos, se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento, ganhar mais confiança para um jogo dificílimo em seguida, que é contra o Mirassol. O Mirassol está muito bem, tem 21 pontos, né? Tá em 7º colocado. Antes do campeonato, eu acredito que ninguém acreditava que o Mirassol ia ter um primeiro turno como esse, mas eu vendo o Mirassol jogar, eu vejo que é um time que está bem encaixado, tendo um bom momento, nada além disso, né? O Vitória pode ir a Mirassol e ganhar? Pode ir a Mirassol e perder? Pode. Mas a verdade é que o Mirassol não é nem um time espetacular, só tá encaixado e tá dando tudo certo. Às vezes acontece muito isso no futebol, né? Um time mais modesto que consegue implementar um jogo que dá certo. E eu acredito ainda que lá na frente o Mirassol ainda não vai sustentar, né, esse ritmo, essa boa fase, e vai também lutar contra o rebaixamento. Então eu vejo o jogo contra o Mirassol como um confronto direto, né? Um jogo que o Vitória pode tirar pontos de um adversário que lá na frente vai ser um confronto direto contra o rebaixamento. Eu sei que eu acho que o Vitória vai lutar contra o rebaixamento até o final do campeonato, né? Eu não queria isso, mas é a análise que eu faço. O Mirassol tem 21 pontos, o Vitória ganhando do Sport, vai a 18, tem que ver como é que vai ser o jogo do Mirassol, né, na próxima rodada. Enfim, eu sei que é um jogo que o Vitória precisa ao menos pontuar, né? Trazer um empate lá de Mirassol será ótimo, né? Será um resultado muito positivo. Se perder também, paciência, faz parte do futebol. Não vai ser também terra arrasada, tá tudo errado. O Mirassol tá muito bem, como eu acabei de dizer. Tá com um time bem encaixadinho, mas eu acho que o Vitória, jogando nessa proposta de Carille, né, uma defesa mais compacta e tentando sair nos contra-ataques, pode se dar bem lá fora contra o Mirassol. Vitória depois volta para pegar o Palmeiras no Barradão. Jogo difícil, complicado. Não precisa falar muita coisa sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras estava agora no Mundial, fez um Mundial muito bom, chegou às quartas de final, então é um time, apesar de ter perdido o Estevão, é um time muito competitivo, muito bom, tecnicamente muito bom, de um treinador muito competente, então não precisa nem dizer muito sobre o Palmeiras, não precisa dizer muito que esse jogo vai ser um jogo complicado, e se o Vitória pontuar, seja 1 ponto, 3 pontos, será de um boa valia, mas também eu sempre friso que o Barradão ganha jogo, né? O Barradão ganha jogo, o Vitória tem que confiar muito na força do Barradão, tem que se valer muito da força do Barradão e tem que aproveitar esses jogos no Barradão para poder pontuar o máximo possível, para fechar o primeiro turno com pelo menos, 22 pontos, 21 pontos, né? Seria muito bom Vitória fechar o primeiro turno com 21, 22 pontos. Seria muito bom para virar o turno ali, fazer um segundo turno mais consistente para quem sabe a gente buscar uma vaga na Sul-Americana ou quem sabe sonhar aí com uma vaga na pré-Libertadores, que ficar entre os 6 ali eu já acho demais. Pelo elenco do Vitória a gente tem que ser bem consciente em relação a isso. E depois fecha o primeiro turno contra o São Paulo. Apesar do São Paulo não estar passando uma boa fase, né? Tá ali também com 16 pontos nesse momento. São Paulo tá com 16 pontos, mas é um jogo sempre complicado para o Vitória jogar no Morumbi. Até haja vista, o Vitória nunca ganhou de São Paulo no Morumbi. Só por aí a gente tira, né, que é um jogo complicado, apesar o Vitória jogou contra o São Paulo no Morumbi com times melhores, do que o São Paulo no passado e não conseguiu ganhar, né? Então é um jogo complicado, difícil jogar no Morumbi. O Vitória não tem sorte contra o São Paulo no Morumbi, a verdade é essa, mas é um jogo que o Vitória
pode pontuar, né? Eu acredito muito nesse esquema do Carille, né? Do sistema defensivo mais compacto, mais sólido e tentar explorar os contra-ataques. Mas também para isso precisa matar quando tem oportunidade. O Vitória peca muito nas oportunidades que tem, apesar do jogo contra o Red Bull Bragantino. Vitória, a oportunidade que teve, fez o gol. A oportunidade que teve, matou o jogo, né? A verdade tem que ser dita. Mas nos outros jogos, normalmente, até com o Thiago Carpini, o Vitória, quando tinha algumas oportunidades no jogo, perdia muito gol. E jogando nesse esquema defensivo, explorando os contra-ataques, a transição rápida, a oportunidade que teve, o Vitória precisava matar o jogo, né? Então, o Vitória qualificou o seu ataque com a chegada de Renato Kaiser e agora com o Renzo Lopes. São finalizadores, eu acho que o Renato Kaiser é melhor do que o Renzo Lopes, mas precisa qualificar as pontas do ataque, né? O Vitória tem jogadores de velocidade, com muita força, mas pouca inteligência. Fabri, Lucas Braga, até o próprio Eric, são jogadores que gozam de pouca inteligência com a bola no pé, né? O Eric tem até um pouco mais de inteligência, um pouquinho só assim, mas a intensidade de jogo do Eric tá muito baixa, né? Ele voltou muito mal aí dessa parada. Mas eu acredito com a chegada do Romarinho, do Canta La Piedra, que eu acredito que até o jogo do Palmeiras e São Paulo já esteja à disposição. E quem sabe chegue também o lateral esquerdo chileno, Sepúlveda. E quem sabe aí, Deus ajude, tá muito difícil, a verdade é que quase 100% de certeza que não venha o Ismael Dias, mas futebol, tudo pode mudar a cada momento, a cada instante, tá bom? Pessoal, agradeço muito aí a audiência de vocês, a quem assistiu até o momento. Eu peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o like aí, não custa nada. E ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal Wagner Rovap, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.